Olá, que bom que você está por aqui pelo Facebook, pelo YouTube. Estamos começando aqui mais um estudo Profecias para o Tempo do Fim. Nós temos o tema de hoje, a Igreja Verdadeira, parte 2. Se você não acompanhou esse estudo, a Igreja Verdadeira, parte 1, vai aí no nosso canal do YouTube, Yas de Areado, ou você pode acompanhar pelo Facebook. O vídeo está aí. E não perca de acompanhar esses estudos aqui, é importante para nós entendermos qual que é o lugar certo, qual que é o aprisco aonde Jesus falou assim, olha, eu tenho um aprisco, mas ele disse que teria ovelhas em outros apriscos. Então nós precisamos saber qual que é o aprisco de Jesus, o verdadeiro, e o estudo de hoje vai nos levar a compreender quem é o povo de Deus na história. O estudo passado, nós falamos um pouco sobre o povo de Deus, a igreja de Deus, a partir do Éden, de Adão, passamos ali pela história, chegamos ali em Jesus, como igreja, nós vimos que Deus sempre teve um povo peculiar, um povo exclusivo, no meio de muitos outros povos, sempre existiu religiões diferentes, mas Deus, na história, sempre teve um povo peculiar. Nós vimos também, no estudo passado, que Deus também tem pessoas salvos em outras religiões. Em todas as outras religiões, a gente vê na história que ali Ruth, Raabe, e muitos outros que eram de outras religiões também se converteram ali ao judaísmo, né? Que era a igreja que Jesus, que Deus deixou ali no Antigo Testamento até a vinda de Jesus. E hoje nós vamos entender um pouco sobre a igreja de Deus também na história. No estudo passado, nós estudamos do Éden e chegamos ali até o segundo século, aonde nós vimos que a igreja começa a crescer no livro de Atos, até o ponto de ser chamado de cristãos em Antioquia, e ela continua crescendo, crescendo, e ali para o segundo século ela recebe o nome de Igreja Católica Apostólica Cristã. Então nós paramos no segundo século e vamos retroceder um pouquinho para avançarmos até ali quase o quarto, quinto, até o 15º século da história da Terra e a história da igreja, nós vamos ver hoje. Para você confirmar o que nós falamos aqui, é importante que você pesquise. Esse estudo aqui, ele é só para abrir, para colocar no seu coração a vontade de entender mais sobre esse tema. Então, você não precisa acreditar no que eu falo, você precisa investigar se de fato o que nós estamos estudando, o que nós estamos falando, é a verdade. Então, você precisa da Bíblia e você vai precisar muito estudar a história eclesiástica para você entender um pouco a respeito da igreja verdadeira. O capítulo e versículo que nós vamos ler hoje é de Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ver a igreja na perspectiva de João, no livro de Apocalipse. Se você tem uma Bíblia aí, você pode abrir no livro de Apocalipse, capítulo 12, e nós já vamos orar também por você que está nos acompanhando aí pelo estudo de hoje. Se você já encontrou, se já abriu a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 12, nesse momento eu gostaria de te convidar a fazer mais uma oração. Feche seus olhos. Maravilhoso Pai, nós estamos estudando um tema difícil, polêmico, mas necessário para nossas vidas no meio de tantas religiões, tantas supostas verdades. Nós queremos saber aonde o Senhor está, aonde o Senhor quer que nós estejamos também. Portanto, Senhor Deus, toma nesse momento o nosso coração, a nossa mente, toma a vida dessa pessoa que está nos acompanhando agora, pelo YouTube, pelo Facebook, que ele possa ser agraciado pela verdade da tua palavra, a verdade possa trazer esperança, convicção da salvação e preparar, Senhor Deus, o nosso coração para encontrar com o Senhor. É o que te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, abra sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 12. Eu vou dar algumas informações importantes. A primeira é o método de interpretação que nós usamos aqui para estudar o livro de Apocalipse, ela é chamada de historicista. Existe pelo menos 4 tipos de
de interpretação apocalíptica ou profética. Uma delas é chamada de futurista, outra de preterista. A preterista é aquilo que joga todos os acontecimentos da profecia no passado. A futurista é a que joga todos esses acontecimentos no futuro. E a historicista é aquela que nós investigamos a profecia na perspectiva da história e vemos que tem coisas no passado, coisas no presente e coisas no futuro. Então, a história demarca aonde os acontecimentos estão, se no passado, no presente e no futuro. Então, nós vamos aqui usar a escola de interpretação historicista. E o livro de Apocalipse, capítulo 12, eu estou falando isso porque quando nós entramos na profecia, e principalmente o livro de Apocalipse, existe uma linguagem simbólica, mas essa linguagem, ela tem o objetivo de nos revelar coisas, porque o comecinho do livro, Apocalipse capítulo 1, diz que esse livro é a revelação de Jesus Cristo. Então, o versículo 1, ele diz o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, para imaginar essa imagem, uma mulher vestida do sol, com a lua embaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Cada pessoa, dependendo do seu conhecimento, pode interpretar de uma forma, mas o nosso método de interpretação é onde a própria Bíblia ela nos dá condições de saber quais são esses símbolos. Quando o apóstolo João ele escreve o livro de Apocalipse, ele está falando daquilo que ele viu e ouviu. Então, muitas coisas que ele viu, muitas coisas que ele leu no Antigo Testamento e ouviu, ele vai usar agora como símbolos para descrever a profecia. Então, viu-se grande sinal no céu. Vamos lá. Viu uma mulher. O que é uma mulher para o Antigo Testamento? Quando nós vamos aqui para o livro de Isaías, capítulo 54, versículo 5. Olha só o que diz Isaías 54. Isaías 54, 5 diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então, o livro de Isaías, o profeta, ele faz aqui uma analogia, porque o teu Criador é o teu marido, ele está falando diretamente com Israel. Então, Deus, ele se coloca como o marido, e Israel, que era a igreja de Deus do Antigo Testamento, ela é colocada aqui como uma mulher. Quando nós vamos também aqui para o próximo livro, Jeremias, capítulo 6, versículo 2, aqui diz o seguinte: a formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei em ruínas. Então, ele falando aqui de Israel novamente, ele chama Israel de filha de Sião. Então, na profecia, eu posso dar muitos outros textos onde chama o povo de Deus de mulher. Um deles é Efésios capítulo 5, versículo ali 22, 25 a 32, onde Jesus faz uma comparação entre igreja e mulher. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, assim também o marido seja o cabeça da mulher. Então, ele usa uma analogia usando a igreja como mulher. Então, a primeira identificação que nós temos de Apocalipse capítulo 12, que a mulher significa igreja. Igreja é exatamente o que nós estamos estudando aqui, né? Então, se mulher é igreja, essa igreja, ela tem o quê? Ela está revestida do sol, com a lua embaixo dos pés. O que significa sol na profecia? O livro de Malaquias nos descreve aqui, Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Ele diz o seguinte, e ele falando ali da vinda do Messias, ele diz assim: mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça,
trazendo salvação nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Falando da vinda do Messias, e ele chama agora o Messias de o sol da justiça. Então, uma mulher vestida do sol, mulher significa igreja, sol significa Jesus, ou a justiça de Jesus. Então, uma mulher revestida de Cristo, da justiça de Cristo, ela tem o quê? A lua embaixo dos pés. Quando nós vamos para o livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, veja só o que diz o livro de Salmos 119, versículo 105. E aqui diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, a lua, ela não tem luz própria, mas a luz dela vem do sol da justiça. Isso aqui significa a palavra de Deus no Antigo Testamento, que tinham coisas que eram sombra das coisas que iriam acontecer, mas essa lua significa aqui a palavra de Deus. Então, uma igreja revestida de Jesus, firmada na palavra de Deus, e tinha uma coroa de 12 estrelas. A coroa de 12 estrelas já é mais fácil, porque você vê o número 12 bem espalhado na Bíblia. No Antigo Testamento, o povo de Deus surgiu a partir de 12 patriarcas. Deus, ele tinha ali, representando o seu povo, 12 tribos, e no Novo Testamento, representando também o seu povo, 12 apóstolos. Então, significa que a igreja, ela era revestida de Jesus, firmada na palavra de Deus, e ela tinha ali o ensinamento dos apóstolos e dos profetas, dos patriarcas. Então, essa igreja, aparece no livro de Apocalipse como uma igreja pura, uma igreja revestida de Jesus. E essa igreja, o texto continua no livro de Apocalipse. Vamos voltar aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12. Então, nós já deciframos aqui o primeiro e o segundo versículo de Apocalipse, que esse sinal que João viu no céu era de uma igreja revestida de Jesus, firmada na palavra de Deus, com os ensinamentos dos profetas e apóstolos. Aí nós vimos aqui no versículo 2, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, essa mulher, ela estava grávida, essa igreja estava grávida, estava sofrendo dores de parto, estava para dar à luz. Então, nós vemos aqui a profecia de Gênesis capítulo 3, e essa descrição combina muito com Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde fala de uma mulher, dores de parto, fala também de uma serpente, e você vai ver aqui também falando da serpente os versículos seguintes. Então, essa aqui é uma profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15, aonde a mulher daria luz a um varão, que esse varão pisaria a cabeça da serpente. E veja só o que diz aqui, ó, versículo 3: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres nas cabeças, 7 diademas. Nós não vamos estudar todos os aspectos do dragão, porque o nosso objetivo é entender quem é a mulher. Portanto, vamos só saber quem é esse dragão. Quando nós vamos aqui para o versículo 9 do capítulo 12, aqui diz o seguinte, ó: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, esse dragão que João viu é o diabo, é Satanás, a antiga serpente que foi lançado para fora, foram lançados para a terra, né? Então, nós vimos aqui uma mulher, uma igreja pura, firmada na palavra de Deus,
com os ensinamentos dos apóstolos, mas João também vê um dragão. E é interessante que a narrativa profética, você vai ver isso constantemente no livro de Apocalipse. Ele sempre fala de dois lugares geográficos, de dois momentos ao mesmo tempo. Ele começa a falar de uma mulher e uma perseguição na terra. Mais para frente você vai ver que ele vai falar de um conflito no céu, conflito na terra, conflito no céu, conflito na terra. Por quê? Ele está dizendo de um tipo, do mesma coisa que aconteceu um conflito no céu, vai acontecer um conflito na terra. Ele usa também isso nos livros proféticos, como o livro de Isaías, onde ele fala de um rei que ele se corrompia na terra, mas ele fala que por trás daquele rei existia Satanás, o diabo, que ele se corrompeu no céu. Você vai ver isso em Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. Então, essa narrativa de usar dois lugares é sempre usado na profecia e constantemente nos livros proféticos também, como Daniel, Isaías, Jeremias. Mas aqui, vamos tentar distinguir aqui. Nós sabemos que o dragão é o diabo. Então, a mulher estava para dar à luz. A mulher é a igreja. Qual que é o momento? Vamos ver aqui o versículo 4. Então, agora ele vai começar a falar de um momento no céu. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então vamos lá, vamos imaginar. A Bíblia está dizendo o seguinte: existe um conflito no céu. Esse dragão, que é o diabo, ele arrasta com a sua cauda, e cauda significa falsidade, segundo Isaías capítulo 9, versículo 15, que ele diz que assim, o profeta que profere mentira é a cauda. Você vai ler isso em Isaías 9, versículo 15. Então, cauda significa falso profeta ou falsidade, de acordo com Isaías 9:15. Então, a sua falsidade arrastou um terço das estrelas no céu. Estrela na Bíblia significa anjo, segundo Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, usando esse texto aqui para Lúcifer. Então, estrela significa anjos. Então, a sua falsidade arrasta um terço dos anjos do céu. Ele está dizendo que esses anjos eles estão na terra batalhando ou esperando o momento onde a mulher vai dar à luz. Qual que é o momento? Existe grande expectativa do Antigo Testamento para o nascimento do Messias. Todo o Antigo Testamento é uma expectativa. Quando virá o Messias? Será que virá através de Noé? Será que virá através de Abraão? Será que virá através de Davi? E quando chega ali, no Novo Testamento, Jesus vem através de uma virgem, e já estava profetizado por Isaías, capítulo 7, versículo 14. Então, quando ela estava para dar à luz, o diabo e esse terço dos anjos que foram lançados do céu, ele está esperando o menino nascer para que eles fizessem o quê? Para que matasse o menino. Então, percebe aqui, nós estamos aqui na igreja, agora, a igreja chamada Israel, no ano, mais ou menos no ano 4, o ano 3 antes de Cristo, onde a mulher, Maria, José, era a igreja de Cristo ali, estavam ali para dar a luz ao Messias. E olha só o que o texto continua dizendo, no versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho, um varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. O dragão persegue a mulher, e essa perseguição ela se dá mais ou menos a partir do momento que Jesus nasce, e quando esse dragão agora ele usa um poder político que é chamado Roma, e ele usa o imperador ali, que era Herodes, e Herodes ele dá um decreto para que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem mortas. Qual que a Bíblia está dizendo aqui, essa profecia ela quer dizer que o conflito começou no céu, Satanás desceu com seus anjos, e ele foi perseguir a mulher. Mas a perseguição dele era esperar a mulher dar a luz ao Messias, que era Israel, a igreja de Deus. E quando ela dá luz ao Messias, ele tenta de todas as formas ele tenta matar o menino, que era o menino Jesus,
Então, ele mata todas as crianças de 2 anos para baixo. Então, imagina que terror. Todas as mães tendo seus filhos tomados e mortos ali por esse império romano. Então, qual que é o instrumento de Satanás? É importante você saber isso, porque durante a história, Satanás vai usar o mesmo poder. Esse poder romano, ele usa para tentar matar Jesus. E o texto continua dizendo aqui que a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 anos, versículo 6. O filho, versículo 5, ele foi arrebatado. O filho, olha só o que diz no versículo 5: nasceu-lhe, pois, um filho, varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, até ao seu trono. Então, Jesus, ele vem, ele morre, ele recebe a ferida no calcanhar, assim como disse Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele morre, ele ressuscita e ele é levado, arrebatado para o céu, para o seu trono. Mas a mulher fica aqui. Mas a mulher agora, ela foge para o deserto. Por que ela foge para o deserto? E o texto começa a descrever o seguinte. Capítulo 12, né, versículo 6, diz que a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Grava isso aí que é importante, 1260 dias. Esse tempo de 1260 dias, ele vai aparecer várias vezes na Bíblia. Aparece no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Ele aparece como um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Ele aparece em Daniel, capítulo 12, se eu não me engano, versículo 6. Ele aparece em Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. Ele vai aparecer mais em Apocalipse 12. Ele aparece em Apocalipse 13, versículo 3, capítulo 13, versículo aqui 5, quando ele aparece como 42 meses, que é o mesmo tempo. Então, se esse tempo se repete tanto na Bíblia, tudo aquilo que se repete muito na Bíblia é uma ênfase. A forma dele dar uma ênfase em algo que é um tempo importante era repetindo várias vezes esse tempo aqui, esse período. Então, ele aparece aqui como 1260 dias. E o capítulo continua, o versículo 7, falando do conflito no céu. Então, o que acontece? O varão, Jesus Cristo, aquele que veio para reger toda a terra, as nações, ele morre, ele ressuscita, ele paga o preço e ele é levado para o céu. O dragão persegue ele, mas quando chega no céu, há agora um conflito, porque ele não encontra mais um menino indefeso. Ele não encontra um homem ensanguentado pelos cravos na cruz. Ele encontra agora Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e agora há uma batalha no céu. Então, o versículo 7 diz o seguinte: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, agora, Satanás, ele tinha sido expulso do céu, ele tinha expulso do seu trono, da sua, como é que posso dizer, do seu cargo. Primeiro ele é expulso do seu cargo, é lançado fora para o universo, mas ele ainda tinha acesso ao céu, né? Como diz aqui o Apocalipse capítulo 12, versículo 10, que ele era o acusador dos irmãos, ele acusava os outros anjos, ele acusava as pessoas na terra. Ele aparece no livro de Jó, capítulo 1, como alguém que está passeando pela terra. Então, ele ainda tinha acesso ao céu, mas a partir do momento que Jesus nasce, morre, ele agora não tem mais acesso no céu, e há uma batalha, e essa batalha ele é expulso, e ele não pode mais tentar matar Jesus, que ele não tem acesso mais no céu. Então, o que ele faz agora? Ele agora, chegamos aqui no versículo, o versículo 15, 14, versículo 13. Então, a partir do momento, depois do conflito do céu, Satanás não tem mais acesso ao céu e ele não pode mais agora nem tentar tirar a vida de Jesus. Então, o que ele vai fazer? Ele vai perseguir a mulher.
Diz o versículo 13: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então, a perseguição agora de Satanás é contra a mulher. Então, a mulher, a igreja, revestida de Cristo, firmada na palavra de Deus, com os ensinamentos dos profetas e dos apóstolos, ela é perseguida por Satanás. Existiu uma grande perseguição no ano 64 depois de Cristo, pelo imperador Nero, aonde ele começa ali matar e perseguir todo o povo de Deus, principalmente os apóstolos, assim como Pedro crucificado, assim como Filipe também, que foi morto, o apóstolo Paulo decapitado. A partir desse momento, houve uma grande perseguição até o ano 313, na verdade, até o ano 313, quando surge um imperador chamado Constantino, que supostamente ele e sua mãe se convertem ao cristianismo, e a partir desse momento ele pede para que cessasse a perseguição contra os cristãos, e depois ele começa até mesmo com o seu poder político favorecer a igreja, que nesse tempo nós vimos no estudo passado que ela passa a ser a Igreja Católica Apostólica Cristã, que era a igreja mundial, né, com os ensinamentos dos apóstolos, como Jesus como cabeça dessa igreja. E agora, o versículo 14, ele diz o seguinte: e foram dadas à mulher a duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto ao seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Foram da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então, nós vemos até aqui o seguinte: Jesus, ele é atacado por Satanás. Ele usa ali o poder romano. Mas você vai ver que depois que Satanás usa o poder romano, ele usa também a própria igreja de Cristo. A igreja que cresceu ao ponto de nação, nós vimos no estudo passado, que ela começou ali com 12 patriarcas, 70 pessoas foram para o Egito, dessas 70 pessoas saíram dali milhões de pessoas, ela se torna uma nação, mas essa nação, ela agora não aceita Jesus como seu Senhor. E dessa nação sai um pequeno povo que nós podemos chamar de remanescente. Remanescente era o restante dessa mulher. E a maioria deles se corromperam ao ponto de se associar com o poder romano e crucificar Jesus juntamente com esse poder. Então, percebe? Satanás, primeiro, ele usa o poder político, depois ele une o poder político com o poder religioso, né? Então, a igreja de Cristo, que era a igreja verdadeira, no tempo dele, se uniu com o poder político para crucificar ele. Agora, o que acontece? Essa mulher também é perseguida pelo poder romano, como eu falei para você, a partir ali das perseguições de Nero e todos os outros imperadores. Os cristãos eram levados ali para o Coliseu, então era lançado no meio de leões, era de formas terríveis, havia as mortes desses cristãos, era uma grande perseguição, mas quando se cessa a perseguição, Satanás ele usa a mesma estratégia. Ele une o poder político Constantino, agora com a Igreja Católica, ele começa a oferecer moedas de ouro e algumas capas para que quem aceitasse o cristianismo recebia esse bônus, e a história diz que quase 15 mil pessoas aceitaram o cristianismo e passaram a ser católicos, apostólicos, cristãos. Mas essa igreja ela se envolveu tanto com o poder político ao ponto de, no ano 380, um imperador chamado Clovis, ele começa a colocar a igreja como religião do Estado. No ano 490, há mais um batismo de um outro imperador, aonde agora ele lança o poder religioso como algo expandindo a autoridade
para ele por todas as nações vizinhas. E essa autoridade de poder político e poder romano, ela acontece a mesma coisa que aconteceu no tempo de Jesus. Quando esse povo agora, quando essa igreja, ela foge para o deserto, nesse momento que foge para o deserto por 1.260 anos, quando que se dá esses 1.260 dias, na verdade, né? Esses 1.260 dias profético, para traduzir ele na profecia, eles vão se tornar anos, assim, de acordo Ezequiel capítulo 4, versículo 6, para cada dia, um ano, né? Usando essa analogia ali, passa a ser 1.260 anos. Esses 1.260 anos, você vai ver no capítulo 13 que um poder, a besta do mar, ela ia dominar, ela ia reger por 1.260 anos. Você vai ver Daniel capítulo 7, versículo 25, que um poder ia oprimir, ia perseguir o povo de Deus, ia mudar os tempos e a lei por 1.260 anos. Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse tempo ele começa em 538, quando a Igreja Católica ela se torna, a partir do momento que a Roma imperial ela cai, a Roma religiosa, unida com a política, ela começa a dominar o mundo e ela destrói ali, em uma luta contra 10 grandes tribos, 7 se aliaram a ela, 3 ficaram ali até o ano 538, até Roma papal derrubar essas 3 tribos, que essas 3 tribos não aceitavam a sua jurisdição. Então, a Igreja Católica Apostólica, ela passa a ser a Igreja Católica Apostólica Romana. Agora, para imaginar. O poder que perseguiu Jesus, o poder que perseguiu os apóstolos, o poder que perseguiu os cristãos, agora entra na igreja e agora a igreja aliada com ela passa a ser Igreja Católica Apostólica Romana. Significa que essa igreja se corrompeu, ela se paganizou e agora quem é o líder, quem é o cabeça dela não é mais Cristo. Agora é Roma. E agora começa a entrar muitas heresias nessa igreja, começa a entrar agora, aí nós vemos aí no ano 310, o batismo de criança, no ano 315, a oração pelos mortos, coisas que não acontecia. No ano 321, essa igreja muda o sábado para o domingo, eles começam a observar o dia de domingo pelo um edito de Constantino, é o primeiro decreto dominical que existe. Aí, o ano 338 também agora, o Justiniano, agora a guarda do sábado foi mudada para domingo de uma forma geral, mundial. Então, essa igreja se paganiza, ela se corrompe, ela começa a adorar imagens, ela começa a acreditar e pregar a salvação pelas obras, aonde as pessoas, para ser salvas, elas precisavam fazer grandes peregrinações, as pessoas precisavam fazer aonde elas começavam a se bater, eu esqueci o nome disso, penitência, né? As pessoas precisavam fazer penitência para pedir para ser perdoados dos seus pecados. Ali, mais para o ano 1200, mais ou menos, começa ali a venda das indulgências, aonde as pessoas agora poderiam comprar a sua salvação ou pagar pelo preço dos seus pecados. Então, muitas coisas aconteceram. Essa igreja deixa de ser a igreja pura. E como a profecia, ela chama mulher de igreja, a mulher, quando se corrompe, na profecia também ela é chamada de prostituta. E essa mulher vai aparecer agora no capítulo 17, toda adornada, toda com aparência de lascívia. Essa mulher, nós vamos estudar no próximo estudo, nós vamos falar um pouco sobre ela, mas nós percebe aqui a condição da igreja. A igreja cresce no livro de Atos, e o Espírito de Deus acrescentava, e ela crescia, e ela crescia, e ela crescia, e quando chega agora, no ano 321, 313, a partir do momento que cessa-se a perseguição, Satanás ele muda a estratégia.
Lembrando que Satanás queria atacar Jesus. Ele agora não tem condições mais de atacar Jesus e ele vai atacar a menina dos olhos de Deus, a igreja dele. Então, a igreja foge para o deserto e lá ela é sustentada por 1260 anos. A pergunta é, se a igreja, que era católica, que veio ali, que era a igreja de Deus, era o povo de Deus, se corrompeu, se paganizou, o que fugiu para o deserto foi só um remanescente. Então, quem é essa igreja que fugiu para o deserto? Quando nós estudamos a história, alguns grupos de pessoas não aceitaram a jurisdição papal, não aceitaram essa junção de poder político com poder religioso, e eles combateram e pregaram e protestaram contra isso, e eles foram perseguidos, e existe ali pelo menos três grupos, existe mais, mas três grupos mais conhecidos são os valdenses, os albigenses, os hugnotes. Esses grupos, eles foram a resistência. Eu posso falar mais aqui sobre os valdenses, que era um grupo maior e mais conhecido. Os valdenses, eles nesse momento aqui, eles fugiram, porque a igreja começou a perseguir eles, porque eles tinham a Bíblia como regra de fé para a sua vida, eles tinham um estilo de vida cristão, eles tinham ali uma vontade muito grande e uma disposição da pregação do evangelho, aonde eles se escondiam nas cavernas, faziam seus cultos nos túmulos, nas tumbas, e a igreja, quando sentiu ameaçada por ele, ali no ano 1179, houve agora uma perseguição e um decreto, e agora todas as pessoas, a igreja dá autoridade para todo ser humano que quisesse perseguir os valdenses, obigenses, poderiam matar. E eles seriam absolvidos da sua culpa, porque eles eram considerados hereges. Sabe por que eles eram hereges? Porque durante esses 1260 anos, quando a igreja, que era a igreja pura, se corrompe, se paganiza e se junta com o poder político, nesse momento a igreja, ela tinha, na verdade, ela tira o acesso da Bíblia das pessoas. As missas eram celebradas em latim. As pessoas não tinham acesso às Bíblias, não existia imprensa na época. A Bíblia estava no latim, no grego, e muitas pessoas eles tinham que ouvir e tinham que acreditar no que eles estavam dizendo. E nesse tempo foi o momento onde eles conseguiram mudar muitas coisas, muitas doutrinas, colocaram as tradições acima da palavra de Deus, mas existia a igreja de Deus, ainda um pequeno povo chamado de valdenses. E nós podemos agradecer a Deus e pela vida dos valdenses que eles preservaram a palavra de Deus. Muitos dos valdenses, eles passavam o tempo estudando a palavra de Deus e memorizando a palavra de Deus. Se porventura algum deles fossem presos ou aprisionados, eles tinham a palavra de Deus em sua mente para que eles pudessem se alimentar. Então, eles sabiam o Novo Testamento de cor, muitos sabiam os 4 evangelhos de cor, eles andavam em duplas e eles tinham várias estratégias de pregar a palavra de Deus. Então, o que eles viviam? Eles viviam eram chamados na época de comportores. Eles vendiam várias coisas e quando eles chegavam para vender as coisas para as pessoas, ali eles ofereciam a palavra de Deus e vendiam uma porção da Bíblia para que eles pudessem manter, para outros eles davam, eles ensinavam a palavra de Deus. Então, os valdenses foi o povo de Deus durante 1260 anos. Tinha muitas outras pessoas, mas os visíveis eram os valdenses. Em 1179, quando o papado dá um decreto para que matasse todos os valdenses, porque considera eles hereges, os valdenses guardavam os mandamentos de Deus, inclusive o sábado do 7º dia. Os valdenses, ele protestava contra toda a jurisdição católica, o papado, tudo aquilo que era errado que tinha entrado na igreja. Então, eles atacaram, eles perseguiram esse grupo de pessoas. Mas por mais de 1000 anos, eles resistiram. Mas no próximo estudo nós vamos ver como que essa igreja sai depois dos 1260 anos.
Como que ela vai aparecer? Quando que se inicia os 1260 anos? Nós vimos hoje que é em 538 depois de Cristo. Quando que se acaba os 1260 anos? Ele acaba no ano 1798 com a morte do Papa Pio VI, aonde ele perde agora o seu poder de jurisdição e ele recebe ali um ataque pela Revolução Francesa e ao comando do general, de um dos generais ali, ele é preso e ele é morto. Então agora o papado ele vai ficar um grande tempo, até mais ou menos 1930, sem poder. E nesse tempo agora, quando acaba o 1260 anos, que a igreja estava lá, ela tem que aparecer. Então, se você quiser saber como que essa igreja vai aparecer, qual que é o nome dela, como que ela vai se apresentar, não perca o próximo estudo. No próximo estudo nós vamos falar e vamos focar um pouco na saída dessa igreja quando ela sai do deserto, quando ela volta a pregar, agora quando não tem mais a perseguição, na verdade, não a perseguição, mas a liberdade para pregar. Que durante esses 1260 anos, eles não tinham liberdades para pregar. Por isso que ela está escassa. Qualquer outro tipo de religião que surgisse sobre a jurisdição do papado, ele mandaria matar e dizia que era herege. A partir do momento agora, nós vamos conversar aqui com o Antônio, nós vamos falar um pouco sobre o que nós falamos, sobre a igreja, sobre o que aconteceu. E se você tem alguma dúvida do que nós falamos aqui, você pode deixar o seu comentário, se você quiser participar, ou se você tiver alguma pergunta, pode deixar aí no chat do Facebook ou do YouTube, e o David vai estar passando para a gente aqui. Nesse momento, a gente vai conversar um pouco aqui, eu e o Antônio, a respeito desse assunto, e você fica à vontade para deixar suas perguntas. Boa noite, Elton. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? É complicado, né? É um tema muito difícil. Mas a pergunta do tema de hoje é a igreja verdadeira nos dias de hoje, né? E pelo que eu percebi aí, você está trilhando um caminho para chegar a esse ponto, é isso? Exatamente. Para nós entendermos a igreja, nós precisamos seguir ela. Nós estamos seguindo ela de Gênesis. Nós já chegamos aqui agora até o ano 1778, que é o tempo de perseguição e de domínio papal, que é os 1260 anos. Então, nós vamos seguir a igreja. Nós vimos aqui que até o ano 1798, a igreja, ela parece aqui um remanescente. A igreja cresceu, 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 mas a sua expansão, a sua maioria, o que ela fez? Se corrompeu, se paganizou, e um remanescente surgiu, que fugiu para o deserto, porque foi perseguido pela própria igreja. Do mesmo jeito que Jesus foi perseguido pelo seu próprio povo, aqui você vê também o remanescente sendo perseguido pela própria igreja. Certo, complicado, né? Você falou de um período aí de 1260 anos, né? Que é esse período aí que vai de 538, né? Começou, até 1798, com a prisão lá do Papa. Esse período, só para ficar bem claro para as pessoas que estão assistindo, esse período de 1260 anos, ele é chamado de período da Inquisição, é isso? Ele é chamado de período da Inquisição, ele é chamado de Idade Escura, Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas? Porque durante esse período, a igreja ele dominou com um cetro de ferro. Então, eles dominavam de uma forma... na verdade, tirou a liberdade do povo, tirou o conhecimento do povo. Então, foi um tempo onde não existia imprensa, não existia... 5% das pessoas tinham acesso a livros. Então, as pessoas elas não tinham a Bíblia na língua deles. Muitas nações não tinham a Bíblia em sua língua. Você vai ver nos próximos estudos, com o protestantismo, depois de 1260 anos, que ali os reformadores começam a traduzir
o Novo Testamento para o alemão, para o inglês, mas até esse momento a Bíblia se limitava nos escritos originais, a missa era falada no latim, então as pessoas eles não entendiam, as pessoas eles estavam aqui todas na escuridão, né? Por isso que é chamada de Idade Escura e da Inquisição, porque todas as pessoas que se levantavam contra a igreja ou não aceitavam os dogmas católicos, houve uma grande perseguição. Eu não vou lembrar mais ou menos o nome, mas há um tempo, assim, mas se eu não me engano, no ano 800, no oitavo século, quando a igreja e o poder político agora também dá agora carta branca para as pessoas perseguirem os cristãos, saquear as suas casas e como recompensa eles teriam os seus bens. Então todos aqueles que eram contra os dogmas da Igreja Católica era chamado de hereges. Então, por eles ser chamado de hereges, eles eram mortos de diversas torturas, né? Então, é sim um tempo da Inquisição, né? Você falou aí, citou um povo aí, né, um remanescente por nome valdenses, né? E esses valdenses é um povo remanescente. Por que remanescente? Porque ele estava defendendo a verdade que estava sendo lançada por terra, né? Seria mais ou menos isso. Exatamente. Eles eram remanescentes porque no meio dessa corrupção, ele era a única luz que existia, a única pessoas que estavam preservando a Bíblia, se escondendo nas cavernas, memorizando a palavra de Deus, e eles fizeram com que a palavra de Deus chegasse até nós. Se fosse pela Igreja Católica Apostólica Romana, a palavra de Deus não ia chegar até a gente. A gente ia estar nessa escuridão. Por quê? Porque eles mudaram, acrescentaram livros, mudaram, colocaram a tradição, a adoração, a muita coisa. Então, se não fosse o protestantismo, o mundo hoje continuaria seguindo seus dogmas. Então, nesse contexto, a profecia de Daniel, lá, capítulo 7, 25, ela se encaixa nesse contexto. Que ele proferiria a palavra contra Cristo, destruiria leis, se encaixa aqui, exatamente. Exatamente. Nesse tempo de 1260 anos, é mudado a lei, o povo é perseguido, então todo cristão era perseguido pela igreja. E se você for falar hoje com a igreja católica, eles dizem o que eles estavam fazendo era certo. Eles são a verdade. Se você é um católico, você está nos acompanhando agora, é importante você entender que isso aqui são histórias. Se você for seguir, entender o que essa igreja fez, e você vai ver que isso está marcado nos livros de história, né? Então, se você estudar a história, você vai perceber quem está certo e quem está errado, né? Jesus nunca faria uma perseguição contra aqueles que não aceitam a sua verdade. Pelo contrário, Jesus o amou, Jesus deu tempo de oportunidade e Jesus nunca cessou de falar para eles. Aqui você vê que é um conflito, a gente viu que é um conflito no céu, e esse conflito, da forma que houve uma perseguição em busca do menino Jesus, tentando tirar a vida dele, como ele não conseguiu, o dragão ele se pôs diante da mulher e fala assim: não, já que eu não posso pegar Jesus, eu vou perseguir a mulher, eu vou perseguir a igreja dele. Então, nós estamos vendo aqui a igreja num período de perseguição. E essa perseguição, ela é uma perseguição satânica, só que os seus instrumentos são instrumentos humanos. Certo. E pelo que eu estou entendendo aqui, o seu contexto, onde você quer chegar aí, você está trazendo uma narrativa aí de um remanescente que vem surgindo. E nós vimos aí que você falou da corrupção, o que acontecia, missa para os mortos, comprar terreno no céu, né? E a salvação seria por obras, pelo seu esforço, e não por Cristo, não pela graça de Cristo. E a gente vê que surge aí, exatamente nesse período, Martinho Lutero, né, que foi um protestante, ou seja, da igreja luterana hoje, né? E eles realmente trouxe uma inovação, tipo assim, nesse contexto do que acontecia naquele momento. Exatamente.
A gente vê aqui, e muito antes de Lutero, não muito antes, mas alguns anos antes dele, ainda surge aqui, depois os primeiros protestantes são os valdenses, né? Os valdenses, os obigentes, os huguenotes, foram grupos ali que se uniram, mas pelas inquisições papais, eles foram se extinguindo e um grupo bem pequeno, ele permaneceu fiel. Ainda existe esse povo hoje, mas eles perderam a identidade no passado tempo. Mas ali, um pouco antes de Lutero, surge ali também o homem chamado Wycliffe, né? John Wycliffe, que é um homem que ele começa a... Na verdade, ele começa a protestar contra a igreja depois de dois homens, dois andarilhos forasteiros, chegam ali na cidade de, se eu não me engano, de Troa, e eles fazem uma grande imagem na parede. Ele faz ali uma imagem de Jesus vestido de forma simples, montado num jumento, com os seus pés de sandálias, de forma bem humilde, e do outro lado ele desenha o Papa sentado num cavalo, um cavalo bonito, todo bem ornamentado, e ele mostra ali uma incoerência do Cristo e do Papa. O Papa se juntou ao poder político para ser aquela glória. E Jesus, para salvar a terra, veio daquela forma humilde. Isso levou o Wycliffe a refletir e não aceitar ele também como ali um bispo também da igreja. Ele começa a analisar isso e ele começa a protestar contra o papado, contra essa junção de poder político e poder religioso, né? Então ele passa ali a escrever também a, a Bíblia, a Bíblia por um Novo Testamento, ali, se eu não me engano, a primeira tradução do Novo Testamento para o inglês foi feita por Wycliffe. Mais para frente, um outro protestante surge também, movido pelos escritos e pelos livros de Wycliffe, um homem chamado John Hus, né? John Hus foi um grande protestante também. E mais um pouco para frente, ainda no tempo de John Hus, surge em 1517 Lutero. Lutero aí, quando um bispo também da igreja, um monge, um mestre da igreja, onde ele tem um contato com a Bíblia e ele percebe que ele não tinha o que ensinavam para ele era o que os bispos, os padres e papas falavam, né? Mas ele percebeu que estava diferente da Bíblia. E ele levanta ali 95 teses contra os dogmas católicos e ele prega esses dogmas na porta da igreja e daí começa um grande conflito contra Lutero, né? Parece que quando a gente olha aí gradativamente no avanço da verdade, porque é uma verdade que foi lançada por terra, né? Que você está trazendo aí para os nossos ouvintes. Uma verdade que foi lançada por terra e agora ela está sendo restaurada gradativamente. Restaurada gradativamente, exatamente. E aí Então, ela vem sendo restaurada gradativamente até surgir uma restauração por completo em um povo específico. Seria isso que vai acontecer? nós vamos ver que Deus ele sempre teve a sua igreja no meio de muitos povos e muitas religiões, ele sempre teve a igreja verdadeira. Só que a igreja passou por um período de escuridão, de escassez da palavra de Deus, que depois desse 1200, pensa bem, 1260 anos sem a Bíblia aberta. A Bíblia estava acorrentada nas masmorras, e ali quem tinha acesso só era os clérigos, né, os papas, e o povo simples não tinha acesso à palavra de Deus. Então, imagina como não ficou a humanidade a partir desse momento. Por isso, nós vamos perceber também que, após esse período, é necessário um novo profeta para resgatar essas verdades que foram esquecidas e foram apagadas por essa igreja católica, apostólica, romana. Então, se deveria existir um povo hoje, nós poderíamos até nominar ele
de Igreja Católica Apostólica Cristã, Igreja Mundial, né, com os ensinamentos dos apóstolos, como Cristo como cabeça. Agora, essa Igreja Católica Apostólica Romana, ela está aí como cabeça Roma. Um poder político que morreu como Estado, mas ali renasceu como religião. Mas a opressão dele continua da mesma forma. Certo. E para encerrarmos, então, esse nosso bate-papo, só para lembrar os ouvintes que a missa ela era somente falada em latim, ou seja, os membros da igreja eles não tinham acesso à Bíblia. E aí ficou uma coisa meio distante, porque aí essa verdade sendo restaurada, e a gente vê que hoje não, hoje a Bíblia ela é divulgada, ela é falada, ela foi traduzida para muitos países, muitas línguas diferentes, né? Milhares de línguas, quase, sei lá, muitas línguas mesmo. E a sociedade bíblica espalhou a palavra de Deus por todo o mundo, né? Foi uma outra, se a gente for trazer uma outra revolução nessa parte, e a gente pode aguardar e pode esperar que realmente esse caminho longo aí que você está traçando, ele vai ser muito interessante e vai chegar num ponto que eu acredito que vai se reunir toda essa restauração da verdade em um povo. Né? É isso aí. Eu gostaria de destacar algo que para nós é importante, o seguinte: a fé dos valdenses, ela deveria ser restaurada em nossos corações hoje. O espírito que moveram os valdenses, os obigentes, os huguenotes, esses grupos que memorizavam a palavra de Deus para que, se possível, a Bíblia fosse tirada das mãos dele, ele não ficasse sem se alimentar, porque ali ele poderia memorizar, citar, falar os textos da palavra de Deus. Alguns deles chegam a memorizar todo o Novo Testamento. A pergunta é: qual o valor que você tem dado para a palavra de Deus hoje? Como que você tem tratado a palavra de Deus? Será que você tem deixado doutrinas pagãs entrar em sua casa, sua família? Ou você tem tido isso aqui como regra de fé para a sua vida? Alguns têm como regra de fé para a vida. Isso pode mudar toda a vida e levar a ter um estilo de vida completamente diferente. Os valdenses, eles preparavam os seus filhos para que eles fossem missionários. Ele enviava os seus filhos para escolas, para que ali os seus filhos se misturassem com outras pessoas e não perdessem nenhuma oportunidade de levar a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus tinha sido escondida para o mundo. Eu não sei como está a palavra de Deus na sua vida. Talvez a palavra de Deus não está escondida na masmorra, mas está fechada da sua casa. Talvez a palavra de Deus, talvez tenha mais de uma ou duas Bíblias na sua casa, mas o problema não está na palavra de Deus. O problema está em você que não abre a palavra de Deus. Eu gostaria de te motivar hoje a ler mais a Bíblia. Quando nós todos lermos a Bíblia e pedirmos a orientação do Espírito Santo e julgarmos quem é, o quem fala, por que fala, aonde está na Bíblia, nós seremos guiados, nós vamos ouvir, na verdade, a voz do Supremo Pastor dizendo: este é o caminho, andai por ele. Nós vamos ouvir a voz do Supremo Pastor Jesus Cristo dizendo assim: vinde bendito de meu Pai. É este aprisco que eu quero deixar a vocês. Quantas pessoas que veem coisas nas suas igrejas que eles sabem que não estão de acordo com a Bíblia, e mesmo assim ignoram e continuam, sabe o que você está fazendo? Você não está sendo protestante. Você, de alguma forma, está sendo cúmplice. Porque você está vendo pessoas distorcendo a palavra, ensinando coisas que não estão na Bíblia, e você fica calado. Quantas pessoas não morreram porque eles resistiram e com toda a sua coragem, com toda a sua vida, com todas as suas forças, eles usaram tudo isso para dizer: olha, essa é a verdade. Eu estou falando aqui porque a Igreja de Deus, nos últimos dias, ela vai ter que ter esse mesmo sentimento.
Se você não tem o amor pela verdade, não tem o amor pela palavra de Deus, o amor pela Bíblia, você não pode ser uma igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira, ela ama a palavra de Deus. Então fica o meu apelo a você aqui. Ora a Deus, fala, Senhor, me dá mais amor pela palavra, me dá mais vontade de passar tempo com esse livro. A igreja de Deus, ela segue os escritos bíblicos, ela segue o Novo e o Antigo Testamento. Então, que no próximo estudo, ao você compreender melhor a respeito da igreja verdadeira, que você possa julgar o que nós estamos falando aqui e estudar a Bíblia. Relaciona de fato o que está ali, é isso mesmo. É isso mesmo. Se alguém estiver errado aqui, seja um protestante. Seja um protestante, não fique calado. Né? Então, que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo possa te guiar, te transformar, e tenha certeza, se você hoje fala assim, Senhor, eu não sou tua igreja ainda, eu tô vivendo de segundo o paganismo. Você pode aceitar o apelo de Jesus hoje e dizer, Senhor, eu quero fazer parte da igreja verdadeira. Eu quero fazer parte da tua igreja agora. E Jesus, ele vai selar com o teu espírito, ele vai te guiar em toda a verdade. E você vai sentir, você, na verdade, agora, você pode receber a promessa de Jesus quando institui a igreja, dizendo para você, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, a sepultura não pode deter a igreja dele. A sepultura não pode segurar os fiéis da igreja dele, porque ele é a ressurreição e a vida. Chegará um momento onde ele vai falar, despertai, despertai, todos vós do pó da terra. Eu imagino, nesse momento, os valdenses, Lutero, Wycliffe, todos esses grandes homens que protestaram, que foram a igreja remanescente de Deus, que foi o povo que se manteve fiel em meio à corrupção, esse povo, a porta da sepultura não prevalecerão contra ele. Então, que Deus abençoe você, que se porventura, algum dia, Jesus demorar de voltar e nós tivermos que descer a sepultura, que nós possamos ressuscitar como a igreja do Deus vivo.